Se você acha que é tarde demais para você recomeçar depois dos 60, eu vou te dizer aqui como eu venci o medo e mudei a minha vida. Eu comecei a pensar na mudança da minha vida aos 60 anos. Eu comecei a pensar em mudar. E claro que me passou pela cabeça a minha idade, como também passou pela minha cabeça quando eu fiz 45, passou pela minha cabeça que era tarde demais quando eu fiz 50, e passou pela minha cabeça também quando eu fiz 60 anos. Porém, como eu estava numa situação muito difícil, muito complicada, com depressão, como eu já falei em outros vídeos, né, sem vontade de viver, sem expectativa, sem ânimo para nada, né, sem propósito, né? Eu acordava e eu não tinha propósito naquele dia para mim, não tinha nada em mente. Então, quando eu me percebi numa situação que o tempo estava passando, né? O tempo estava passando e eu não estava fazendo absolutamente nada para mudar a minha situação. Foi aí que eu parei de pensar que eu poderia sim começar alguma coisa aos 60 anos. E aos 61, eu abri o meu canal. Abri o meu canal, entrei na faculdade, estou fazendo a faculdade de psicologia, e isso mudou a minha vida. Mas algumas coisas que talvez você esteja com dificuldade, né? E eu entendo essa dificuldade porque eu também passei por isso. A dificuldade de se aceitar, de olhar para si e ver que você ainda tem coisas boas, tem coisas para ensinar, você tem coisas para fazer ainda. Que a sua idade, ela não indica que o tempo acabou, que não indica que você tem tempo de validade. A data que está lá na sua certidão, ela não te dá o tempo de validade. O tempo de validade da sua vida, quem dá é você. É você aproveitar cada momento da sua vida. Aproveitar sem olhar para a sua idade. Porque quantas pessoas, infelizmente, hoje, com a minha idade de 61 anos, ou até menos, já acha que está tarde demais para começar um projeto, para começar a se realizar em alguma coisa, começar a estudar. Quando eu comecei a pensar e a querer mudar a minha vida, eu fiquei pensando que eu precisava mudar, eu precisava fazer alguma coisa, independente da minha idade. E aí eu comecei a olhar para mim da forma que eu estava vivendo. Então, sabe, uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso ver se eu sou aquela pessoa que quer ficar, que quer permanecer naquele lugar de insatisfação, de não realizar as coisas que eu quero, de ficar só olhando para o outro que já realizou, que está realizando e que de repente tem a mesma idade que a minha, mas está ali na ativa, está ali se movimentando. Então, qual posição eu quero ficar? Aonde eu quero chegar? Então, uma das coisas que nós temos que ter é clareza. Clareza do que a gente quer fazer e do que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, aonde eu quero chegar? Hoje, o que eu estou fazendo para chegar lá? Então, recomeçar aos 60 anos, aos 40, aos 50, aos 70, não importa. Porque quantas pessoas de sucesso começaram tarde na vida e foi sucesso. Então, a idade, ela não te interfere, ela não pode te impedir de você ser a pessoa que você quer ser.
de você fazer algo para você que você possa se realizar. O medo, ele vem, mas ele não pode permanecer. O medo, ele faz parte da nossa vida. O que não pode fazer parte é o medo constante, é o medo de tudo, é o medo que te paralisa. Eu tive que enfrentar esse medo, o medo do julgamento, o medo dos olhares, o medo das críticas, entendeu? De pessoas conhecidas ou não. Então, assim, se a gente parar e começar a pensar que a gente vai enfrentar isso, mas de uma outra forma, com maturidade, porque nós já temos maturidade, nós não somos mais criancinha, nós não somos mais uma criança que birrenta, que vai ficar chateadinha com qualquer coisa. Não, nós somos adultos e temos que nos mostrarmos a nossa vida como adulto, temos que nos responsabilizar pelos nossos atos, assumir os nossos atos de cabeça erguida. Ele dando certo, ele dando errado, o problema vai ser nosso. E isso não me impede, não te impede de você fazer aquilo que você quer fazer. Então, que a sua idade, sabe, não te impeça de você recomeçar, de você querer recomeçar. Não pense que você está velho, deixa os outros falarem que você está velho, que você, ai, nessa idade você vai fazer isso, ai, nessa idade você vai abrir um canal. O problema é seu. Quem está abrindo o canal? É você. Então assuma isso. Mesmo com medo, vai com medo mesmo. Começa a fazer algo por você. Não permita que as pessoas venham te limitar só porque as pessoas acham que você está velho e você acaba acreditando que realmente está velho e impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então, olha aqui a minha taça, gente. Então, não deixa ninguém te paralisar. Não deixa ninguém te taxar pela sua idade. Você tem idade para fazer o que você quiser. Para fazer o que você quiser. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar em você. Parar de dar ouvidos e parar de ter uma mente limitante das coisas que as pessoas falam ou pensam sobre você. Quando eu tomei essa decisão de mudança na minha vida, eu não quis saber se as pessoas, o que as pessoas iriam achar. Eu queria saber, sim, que eu queria melhorar a minha vida e que eu tinha que fazer alguma coisa para essa mudança acontecer, né? E eu fui lá e fiz, e eu estou fazendo. Quando eu pensei em entrar na faculdade, que houve essa oportunidade para mim, eu agarrei ela com unhas e dentes. Porque eu nunca, há anos atrás, eu imaginava em fazer faculdade. Eu me formei muito nova, aos 17 anos, como professora. Trabalhei pouco tempo, trabalhei acho que uns 5, 7 anos, 8 anos, se eu não me engano, como professora. E depois eu não trabalhei mais. Quando surgiu alguma coisa e outra, eu fazia alguma coisa, assim, ensinava alguém em casa, sabe? Eu não fiz concurso para estado, para município, nada disso. Mas eu tinha uma profissão. Mas eu não imaginava que um dia eu pudesse entrar numa faculdade. Isso não me passava pela cabeça, mas, sabe, houve uma oportunidade e eu não olhei para a minha idade. Muitas pessoas, amigas minhas, e lá mesmo da faculdade, né, falando, quando eu falava a minha idade, né, elas, nossa, ai, que bom que você está fazendo, que bom, né? Poxa, eu estava pensando se eu ia fazer ou não, se eu ia entrar ou não para a faculdade, porque eu tenho tantos anos. Quer dizer, eram pessoas mais novas do que eu, né? E eu estava ali como um exemplo. De repente, você pode ser um exemplo para o seu filho, para os seus netos,
Meus netos, quando souberam que eu ia fazer faculdade, eles gostaram muito. Ele falou, pô, você vai fazer faculdade? Ficaram surpresos. Os meus filhos também, porque meus filhos nunca fizeram faculdade. Eu tenho 3 filhos e nenhum deles fizeram faculdade. Então, eu sou a mãe que com 61 anos fazendo faculdade. E vou me formar com muito orgulho. Daqui a 3 anos, eu já estou fazendo, vou para o 4º período. E daqui a 3 anos eu me formo, eu vou me formar com 65 anos. Gente, isso para mim é a glória. Porque eu não me vejo, eu com 65 anos me formando, eu me vejo me formando como psicóloga. Não importa a minha idade, não importa quantos anos eu vou ter, importa que eu vou me formar e estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, o que eu quero deixar aqui para você é que às vezes pode ser difícil, né, você recomeçar com, com a sua idade, que não importa se você tem 60, 70, 80, não importa. Talvez isso na sua cabeça, pelos pensamentos dos outros, pelas falas dos outros, né, você esteja velho. Mas será que você está velho mesmo? Será que você não tem nada para oferecer, não tem nada para fazer por você? Olha a sua trajetória, olha a sua vida lá atrás. O que você já fez por tantas pessoas? Então, chega um momento que a gente tem que colocar os nossos pés no chão e perceber o que eu fiz para mim. E o que eu posso fazer para mim? E não olhar, sabe? Não olhar para a idade. Não achar que você está velho, mesmo que as pessoas achem que você esteja velho. Olhe para dentro de você, porque a sua idade não está na certidão. A sua idade está na sua cabeça. É mudança de mentalidade. Eu tive que fazer uma mudança de mentalidade. Eu tive que parar de acreditar nas crenças limitantes, né, que me taxavam como incapaz, como frágil, como você tenta e não ter, você começa as coisas e você não termina, você não tem condições, você é isso, você é doente, você tem crise de depressão toda hora você passa mal, você não tem estrutura para isso. Muitas coisas eu ouvi, talvez muitas coisas você esteja também ouvindo, que tal, só te abafando, enquanto que lá no fundo você sente vontade de se libertar. Então, meu amigo, minha amiga, mulher, se liberte, sabe? Se liberte. Para de pensar na sua idade, para de pensar que já é tarde demais para você e passe a viver uma vida que realmente você merece, que realmente você deseja. Tarde vai ser se um dia você tiver, olhar para trás e ver que você está de repente numa cama, sem poder se levantar, com uma doença grave. Aí sim, pode ser tarde demais, né? Então, se você ainda respira, se você está viva, se você respira ainda, vá em frente. Não desanime. Vá em frente, vai atrás dos seus objetivos, vai atrás daquilo que você quer fazer, do que você gosta de fazer. Esse canal está me fazendo muito bem, porque eu estou podendo contar a minha história, eu estou podendo desabafar, eu estou podendo, sabe, produzir, mostrar, falar aquilo que eu sinto. Está me fazendo muito bem o YouTube, sabe? E eu estou a cada dia tentando melhorar. Eu estou ainda no iniciozinho, mas eu precisava começar, mesmo com medo. Eu precisava começar, mesmo com medo de ir para a faculdade, né? De assim pensar, não que eu não era capaz, mas assim me passou pela cabeça, nossa, depois de tanto tempo sem estudar, sem entrar numa sala de aula, será que eu vou conseguir compreender? Minha memória é muito fraca, mas eu já tô, sabe? E eu tô tomando medicamento para minha memória, por causa da menopausa, então prejudica muito a memória, o foco, mas nada disso me impediu. E nem vai me impedir
de continuar os meus estudos, de continuar com o meu canal. E eu espero que a cada dia, a cada vídeo meu, eu possa de alguma forma estar ajudando você também a entender que não importa a sua idade, importa quem você quer ser e quem você deseja ser daqui a um ano, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Não desista dos seus sonhos por causa da sua idade, porque você não está velha para isso. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre isso. Tchau, tchau.